Sabe, uma lei religiosa lá do livro de Números, de milênios atrás, está causando um alvoroço danado agora, em pleno século XXI. Vamos entender como que um único animal virou o centro de uma busca global, com implicações que, olha, podem ser gigantescas. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que a busca por uma novilha, um bicho específico, consegue abalar nações inteiras, gerar tanta atenção hoje em dia? Parece coisa tirada de um livro antigo, mas o impacto, a gente vai ver, é totalmente do nosso tempo. E olha, não é uma busca qualquer, não. Estamos falando de uma operação super complexa. Tem grupos em vários países envolvidos e, pasmem, alguns relatos falam até em agências de inteligência. A coisa é séria. As apostas são altíssimas. E para a gente entender o porquê, a gente precisa voltar lá na origem de tudo. Então, para a gente sacar o que está acontecendo agora, não tem jeito, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Voltar a milhares de anos. O segredo todo está num capítulo bem específico das Escrituras. É quase como um código antigo que descreve um ritual. Um ritual que era único e absolutamente essencial. Beleza, então vamos lá. A tal da novilha vermelha. Ela é a peça-chave de tudo isso. E não é um bicho qualquer, não. Ela é o centro, o coração de um ritual de purificação. E, segundo o texto, era um único jeito, a única forma de limpar um tipo específico de impureza ritual. Uma impureza que simplesmente impedia os sacerdotes de fazerem o trabalho deles. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Porque encontrar essa novilha é uma missão quase impossível. Sabe por quê? Porque os requisitos, as exigências para ela, são de uma perfeição, assim, absoluta. Não pode ter um errinho sequer. Então vamos lá. Primeiro requisito: perfeição física. Total. O animal não pode ter nenhuma manchinha, nenhum defeito, nadinha. Zero. Absolutamente nada. E não para por aí. A exigência vai além. A cor tem que ser um vermelho perfeito, absoluto. Dizem que não pode ter nem 2 pelos de outra cor. Imagina só. Isso faz a busca ser algo de uma raridade absurda. O ritual em si, então, era super específico. A novilha era sacrificada e depois queimada por completo até virar só cinza. Aí, essas cinzas eram recolhidas com todo cuidado e misturadas com água pura. E essa mistura criava a tal da água da purificação, que era a parte mais importante para o que vinha depois. Ok, agora a gente precisa fazer a ponte, ligar esse ritual antigo com as profecias de hoje em dia. Por que raios essas cinzas de um ritual de milhares de anos atrás são tão importantes agora? A resposta está ligada à construção de um novo templo, o terceiro templo, em Jerusalém. Então, o ponto central, o pulo do gato, é esse aqui. Acredita-se que para um futuro terceiro templo ser, consagrado e poder funcionar de verdade, os sacerdotes precisam estar ritualmente puros. E o único jeito de conseguir essa purificação, segundo aquela lei lá de Números 19, é com as cinzas da novilha vermelha. Não tem outro caminho. Ou seja, o impasse é total, é espiritual, mas também é prático. Sem as cinzas, a porta para o novo templo continua fechada, trancada a 7 chaves. Com as cinzas, o caminho fica livre. Elas são, literalmente, a chave que pode destravar toda uma sequência de eventos proféticos. E é exatamente aqui que a coisa toda sobe de nível. Ganha uma escala global até. Não estamos falando só de um ritual antigo ou de levantar um prédio, um templo. Não. Para quem segue essa profecia, o sacrifício da novilha vermelha é só o começo. É o ponto de partida para algo muito, muito maior. Tem uma frase que a gente encontrou que é muito forte. Diz que, para os fiéis, isso é como o disparador de um cronômetro profético. Pensa nisso. Achar e sacrificar esse animal perfeito não é visto como uma coisa isolada. É como apertar o play num relógio, sabe? Um cronômetro que começa a contagem regressiva para os eventos do fim dos tempos. Então vamos recapitular a sequência como ela é entendida por quem acredita. Passo 1, a novilha perfeita é encontrada. Passo 2, o ritual antigo acontece, o sacrifício é feito, as cinzas são preparadas. Passo 3, com os sacerdotes finalmente purificados, o terceiro templo pode ser inaugurado. E o passo 4, bom, com o templo funcionando, o palco para os eventos finais da profecia estaria montado. Completo. E assim, a gente vê como uma coisa que começou lá atrás como uma lei antiga sobre pureza, se transformou numa peça central de uma visão profética gigantesca sobre o futuro. É uma busca que literalmente conecta um passado super distante com o nosso presente imediato.
E a gente termina com essa provocação. Deixando de lado as crenças de cada um, o fato é o seguinte: a busca por esse animal está acontecendo de verdade, agora. E isso mostra que tem gente agindo hoje, no mundo real, para preparar o terreno para um futuro que até pouco tempo parecia pertencer só às páginas dos livros sagrados. O que isso pode significar para o nosso mundo? Bom, essa é uma pergunta que fica no ar para a gente pensar.